Opa, brotei! Eu me chamo Ezu e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, como meu primeiro vídeo, eu gostaria de falar sobre um assunto que particularmente eu sempre quis saber, mas eu nunca achei ninguém que explicasse ele de certa forma divertida. Então, hoje eu vou falar sobre a Primeira Guerra Mundial de um jeito um pouquinho diferente do que você tá achando. Bom, a Primeira Guerra Mundial teve seu início em 1914 e seu fim em 1918. Foi um marco histórico que mudou e fechou o rumo de muita coisa. E dentre as causas mais recorrentes, nós temos o gatilho principal, que foi o atentado em Sarajevo, que a gente vai ver logo após essa introdução nada genérica. Para tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo. Que isso, amor, é escurinho. A morte do arquiduque austro-húngaro Francisco Ferdinando, nem pra pôr só Fernando, não, tem que ser Ferdinando, desencadeou a Guerra Mundial de vez. E como isso foi acontecer? Por que ele morreu assim do nada? Bem, chega mais que eu vou te contar tudinho. No dia 28 de junho, o arquiduque foi dar um pulinho na capital da Bósnia, Sarajevo. E, cara, como a gente bem sabe, a Bósnia tá meio que sendo desejada por pessoinhas ou países, né, invejosas. E, bom, eu acho que não seja muito produtivo um arquiduque de alto escalão ir pra lá, né? O cara levou a esposa, mano. Eu fico indignado com isso. Bom, prosseguindo, já dentro de Sarajevo, eles passaram por uma certa via que acabaram se deparando de cara com 6 terroristas, que por acaso já estavam ali, né? Nem estavam à espera dele pra enfiar o facão, não. Instantaneamente, um desses 6 terroristas tacou uma granada nele, só que errou, sim. Errou. E acertou todo mundo em volta, menos o comboio. E o comboio prosseguiu que nem ligou, cara. E as pessoas tudo caídas no chão e os terroristas falaram, e agora? Mas o problema real pro Arquiduque foi na volta. E eles pegaram a via errada e se depararam com um dos terroristas, que simplesmente, sem hesitar, sacou a pistola e... Todo mundo morreu! Acabou. A princípio, cara, ninguém se pronunciou contra o assassinato. A Áustria ficou quietinha dela, só tramando um plano maligno, que eu sei. E a Sérvia fingiu que não fez nada, só ficou dançando, bodejando no cantinho dela. E tramando um outro plano maligno pra conquistar a Bósnia. O problema de fato só veio chegar quando a Áustria ficou cheia de raivinha e resolveu chamar a Sérvia pro X1. Só que, como a Sérvia viu uma grande injustiça, né? Porque se você comparar o tamanho da Áustria com o tamanho da Sérvia, é um pouquinho injusto. A mamãezinha, né, a Rússia, chegou lá pra defender. Aí a Alemanha tomou partido assim do nada da Áustria. Falei, opa! E aí, vai? Só que a Alemanha foi um pouquinho longe demais, porque além de chamar a Rússia pro X1 também, chamou a França. Só que a coisa ficou mais feia quando o Reino Unido decidiu entrar na brincadeira. E assim começou a Primeira Guerra Mundial. Teve como cenário a Europa, principalmente a frente ocidental e o Oriente Médio, que eram as regiões sob domínio do Império Otomano. E quanto aos países, eles se mobilizaram os dois lados, a Tríplice Entente, que eu vou chamar de servianos porque defendiam a Sérvia, que era composta pela Rússia, Grã-Bretanha e França, e a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Império Otomano e Itália, que não era lá tão confiável, né? E, bom, obviamente, a guerra não se baseou somente em cima dos países europeus. Do lado dos servianos, os Estados Unidos, o Canadá e até mesmo a gente, sim, Brasil, se juntaram à guerra. E do lado da aliança, tiveram como reforço a Bulgária e outros estados como o Sultanato de Darfur. E o que aconteceu com a Itália? Ela simplesmente não queria guerra no começo e depois de um ano ela pensou... fazer pizza pra cá não tá dando muito certo. Vamos fazer pizza pro outro lado pra ver no que dá. E ela virou a casaca e ela passou a defender a Sérvia junto com a Rússia e os outros. A guerra se dividiu em duas partes. A primeira eu vou chamar de invasão falha e a segunda eu vou chamar de guerra das topeiras. O nome original não importa, não vai fazer diferença não. A invasão falha foi um período bem curtinho, que foi só a Alemanha tentando conquistar Paris, mas os franceses estancaram melhor. E poucos meses depois, a segunda fase da guerra se iniciou, que foi praticamente a guerra de verdade, porque determinou os outros 3 anos da guerra. A Guerra das Topeiras se deu completamente pela batalha nas trincheiras, que, pra quem não sabe, trincheira
eram as escavações no chão que abrigavam os soldados e os separavam do cenário de guerra, embora isso criasse outro cenário de guerra. E muitas das vezes, esse espaço era preenchido por sacos de areia, arames farpados e tudo que fosse para garantir a proteção dos soldados. Esse era um espaçozinho pequenininho que era chamado Terra de Ninguém. Agora, por que era Terra de Ninguém? Pisa lá pra tu ver o que acontece contigo. E durante essa guerra, foram usadas pela primeira vez as armas químicas. Não é o que a gente tá acostumado a ver hoje, era um negócio mais primitivo. No caso, era o gás clorídrico, que é um gás altamente corrosivo e com uma potencial decomposição, usados pelos alemães, franceses e britânicos. Só que depois eles trocaram pelo gás mostarda, que era mais eficiente porque quando eles respiravam eles morriam. Derretia assim, uau! A coisa ficou feia quando em 1917, uma embarcação britânica que abrigava centenas de soldados americanos foi atacada pela Alemanha. Quando os Estados Unidos soube, ele ficou com raiva. E cara, quando os Estados Unidos entram numa guerra, meu amigo, é pra destruir, é pra causar. E nesse mesmo ano, os russos, fragilizados por tantas derrotas e uma crise econômica duríssima, embora a gente ainda estivesse do lado dele, a Rússia perdeu gente pra caramba, né? E por isso começou a tal do socialismo russo. A Primeira Guerra Mundial acabou com a falta de recurso da Tríplice Aliança, os defensores da Áustria, com a Bulgária, a Áustria-Hungria e o Império Otomano se rendendo, sobrando apenas a Alemanha. E acabou que a Alemanha, a mesma que tinha imposto a situação da guerra à tona, teve que se render após 4 anos de guerra.